Viva! O meu nome é Samuel Lourenço. Este é o sexto vídeo que faz parte da série de preparação para o exame de acesso à licença de amador de categoria 1 da Anacom. Portanto, já tenho então as 5 partes disponíveis no Odyssey, como pode ver, mas também noutras plataformas como o Dailymotion, o Rumble e o YouTube. Portanto, eu nesta sexta parte vou cobrir as perguntas da 131 à 156. Portanto, isto quer dizer que, feita esta sexta parte, faltam fazer mais 2 vídeos para cobrir então todas as perguntas de exemplo para o exame de aptidão para a categoria 1. Começando então pela pergunta 131, os filtros a cristal A têm a sua frequência de ressonância facilmente alterável por ajuste dos potenciómetros que são parte integrante dos seus cristais. B têm um baixo Q. C para uma mesma ordem são mais baratos do que os que são constituídos por bobinas e condensadores. E D tem um elevado Q. A resposta correta é a D. Portanto, os filtros a cristal são caracterizados por terem um elevado fator de qualidade, é a característica deles. Portanto, A não está correta, porque normalmente no filtro a cristal a frequência de ressonância não é ajustável, não tem um baixo fator de qualidade, portanto a B também não está correta. E a C também não está correta, porque para uma mesma ordem, sendo que um filtro a cristal é um filtro de ordem elevadíssima, portanto são mais caros do que aqueles que são constituídos por bobinas e condensadores. Ainda assim, portanto, a D é aquela que está correta. Pergunta 132. O andar final, amplificador em classe C, de um emissor de frequência modulada pode, de forma simplificada, ser dividido em 3 partes. Resposta A. Malha de adaptação de entrada, transistores de amplificação e malha de adaptação de saída. B. Malha de adaptação de entrada, transistores de amplificação e malha de saída com PLL. C. Malha de entrada com VCO, transistores de amplificação e malha de adaptação de saída. E a D. Malha de entrada com VCO, transistores de amplificação e malha de saída com PLL. Portanto, aqui temos que excluir todas as opções que contenham VCO e a PLL, porque nem o VCO nem a PLL são partes integrantes do amplificador em classe C. Portanto, simplesmente um amplificador em classe C tem uma malha de adaptação de entrada, tem transistores de amplificação e malha de adaptação de saída. Portanto, a resposta A é aquela que está correta. Pergunta 133. Qual a largura de banda total de uma transmissão de fonia em FM com 3 kHz de desvio e frequência máxima de modulação de 2,5 kHz? Resposta A, 3 kHz. Resposta B, 11 kHz. Resposta C, 8 kHz. E resposta D, 16 kHz. Portanto, para saber então qual é a largura de banda total necessária para este sinal modulado em FM, vou aplicar então a regra de Carson. Portanto, a regra de Carson indica-nos que a largura de banda de um sinal modulado em FM vai ser igual a 2 vezes a soma portanto, do desvio em frequência, que é ΔF, mais a frequência máxima de modulação. Portanto, o desvio em frequência é aquele desvio que se dá em função da variação de amplitude, portanto, neste caso é 3 kHz, e a frequência máxima de modulação é simplesmente a frequência máxima do sinal modulante. Portanto, eu já tenho aqui escrito então a regra de Carson. Portanto, o ΔF sabemos que é 3
kHz. A frequência máxima de modulação sabemos que é igual a 2,5 kHz. Então temos que calcular aqui o BFM. Portanto que vai ser 2 vezes, abre parênteses, 3 kHz mais 2,5 kHz. Portanto, primeiro somamos o que está dentro dos parênteses. Portanto, isto vai dar 2 vezes 5,5 kHz. E isto vai dar então uma largura de banda total de 11 kHz. Portanto, a resposta correta é então a B, 11 kHz. Portanto, para saber mais acerca da regra de Carson, existe aqui então um artigo no Wikipedia com esta mesma equação, portanto, em que o CBR é o requerimento em termos de largura de banda, o ΔF é o desvio em frequência e o FM é a máxima frequência do sinal modulante. Pergunta 134. Por que razão não se deve usar a modulação de frequência em fonia abaixo dos 29,5 MHz? Resposta A. A eficiência do emissor é reduzida para este modo. Resposta B. Não é possível atenuar as frequências harmónicas a níveis práticos. Resposta C. A largura de banda excede os limites recomendados. E resposta D. A estabilidade da frequência não seria apropriada. A resposta correta é a C. A largura de banda excede os limites recomendados. Portanto, como vimos anteriormente, a modulação EFM requer uma largura de banda que está muito acima daquilo que seria requerido, por exemplo, para o modo de banda lateral. Portanto, tipicamente, se eu estiver a falar em fonia, no modo de banda lateral, por exemplo, USB, tipicamente só preciso de uma largura de banda de 3 kHz, ao passo que, no exemplo do caso anterior, requeriria uma largura de banda de 11 kHz. Portanto, abaixo dos 29,5 MHz não convém usar FM por esta mesma razão. Portanto, excede os limites recomendados para essas frequências abaixo de 29,5 MHz. Pergunta 135. Qual a principal desvantagem de se utilizar amplificadores em classe C? Resposta A. Elevada distorção harmónica. Resposta B. Baixa eficiência. Resposta C. Elevado ruído. E resposta D. A classe C não apresenta nenhuma desvantagem relativamente a outras classes de amplificação. Portanto, aqui a principal desvantagem é a elevada distorção harmónica. Portanto, um amplificador de classe C não é linear, portanto, nem de longe nem de perto, especialmente comparado a um amplificador em classe A. Portanto, a B seria uma desvantagem do amplificador em classe A, portanto a B não está correta. A C também não está necessariamente correta, portanto a elevada distorção harmónica não se traduz em ruído. E a D também não está correta, porque a classe C tem a desvantagem de ter elevada distorção harmónica. Pergunta 136. De uma forma geral, o ruído de fase expressa-se em: resposta A, dBc sobre Hz, B, dBc sobre volts, C, dBc sobre watts e D, dBc sobre pH. Portanto, a resposta correta é A, dBc sobre Hz. Pergunta 137. Onde podem ser consultados os limites máximos para as espúrias aceitáveis para as emissões no serviço de amador? Resposta A.
no manual do fabricante da antena de emissão. Resposta B, na recomendação aplicável da CEPT. Resposta C, na etiqueta colocada na traseira do equipamento de emissão. E resposta D, não existem limites máximos, pois as emissões nas faixas de amador não poderão, em qualquer circunstância, emitir espúrias. Portanto, a resposta correta é B, na recomendação aplicável da CEPT. Portanto, essa recomendação é a REC 74-01E, que é esta que está aqui. Portanto, e nesta recomendação é-nos indicada quais são os limites em termos de espúrias. Portanto, tem aqui várias tabelas. E, portanto, esta é a tabela principal onde são indicados os limites para as espúrias. Pergunta 138. Qual a principal vantagem de se utilizarem amplificadores em classe A? Resposta A, baixa distorção harmónica. Resposta B, elevada eficiência. Resposta C, baixa linearidade. E resposta D, a classe A não apresenta nenhuma vantagem em relação às outras classes de amplificação. A resposta correta é a A, baixa distorção harmónica. Portanto, esta é a vantagem dos amplificadores de classe A sobre as outras classes. A B não está correta, porque a classe A, na classe A a eficiência é muito baixa. A C também não está correta, isto seria uma desvantagem da classe C e não da classe A. E a D também não está correta, porque neste caso é a A que está correta. Pergunta 139. De uma forma geral, as antenas parabólicas são mais utilizadas em A, LIF, B, HF, C, VHF e D, SHF. A resposta correta é D, SHF. Portanto, esta sigla vem do acrónimo em inglês, portanto, de Super High Frequency, e refere-se à faixa, então, dos 3 GHz até aos 30 GHz. Portanto, estas são chamadas ondas centimétricas, portanto, têm comprimentos de onda de 1 cm a 10 cm. Pergunta 140. Qual deverá ser aproximadamente o comprimento físico de uma antena dipolo de meia onda ajustada a uma frequência de 3,55 MHz? A, 12 metros. B, 25 metros. C, 40 metros. E D, 80 metros. Portanto, para resolver aqui esta pergunta, vou ter que calcular qual é o comprimento de onda. Portanto, tendeu um sinal a uma frequência de 3,55 MHz. Portanto, eu sei que a velocidade da luz, que é C e é uma constante, é igual ao comprimento de onda, que é dado por lambda, vezes a frequência. Portanto, isto quer dizer que o comprimento de onda vai ser então igual à velocidade da luz sobre a frequência. Eu também sei que, sendo que a velocidade da luz é uma constante, posso dizer que a velocidade da luz é então 300 megametros por segundo. Portanto, eu estou a usar megametros por uma questão de simplificação, como irei mostrar a seguir. E vou então calcular primeiro qual é o comprimento de onda deste sinal que tem uma frequência de 3,55 MHz. Portanto, o comprimento de onda, como eu referi anteriormente, é dado então pela velocidade da luz sobre a frequência. A velocidade da luz é de aproximadamente 300 megametros por segundo e a frequência é de 3,55 MHz.
Portanto, 3,55 MHz é como quem diz 3,55 megaciclos por segundo. Portanto, há duas coisas que nós podemos cortar nesta divisão, que é os segundos e os megas. Portanto, vai ficar o comprimento de onda expresso em metros. Portanto, daí eu ter feito esta simplificação de traduzir a velocidade da luz em megametros por segundo. Portanto, isto assim, este valor também é mais fácil de memorizar, desta forma. Portanto, aqui vai dar então 300 megametros por segundo sobre 3,55 MHz. Portanto, eu vou calcular então qual é o comprimento de onda. Sobre 3,55. Portanto, o comprimento de onda é 84,5 metros. Portanto, aproximadamente. No entanto, o que é pretendido aqui não é o comprimento de onda, mas sim o comprimento de uma antena de dipolo de meia onda. Portanto, como o nome indica, meia onda vai ter metade do comprimento de onda. Portanto, sendo metade do comprimento de onda, e sendo que o comprimento de onda é aproximadamente 84,5 metros, então o que é pretendido é um dipolo com um comprimento de 40 metros. Portanto, a resposta correta aqui é a C. Pergunta 141. Qual a principal vantagem de um dipolo dobrado relativamente ao dipolo de Hertz? Resposta A. Ocupa menos espaço, sendo mais fácil a sua instalação. Resposta B. Tem maior impedância, sendo mais fácil a sua adaptação ao emissor. Resposta C. Tem maior diretividade, o que permite a sua utilização nas comunicações de amador por satélite acima de 30 GHz. E resposta D. Todas as hipóteses estão corretas. Portanto, a hipótese correta que está aqui é B. Tem maior impedância, sendo mais fácil a sua adaptação ao emissor. Portanto, a resposta A não é verdade. Portanto, o comprimento de um dipolo tem a ver com a frequência da operação, independentemente do dipolo ser dobrado ou não. E a C também não é verdade. Portanto, os dipolos em relação um ao outro têm diretividades semelhantes. Portanto, para encontrar aqui esta resposta, existe aqui um artigo no Electronic Notes que fala acerca do dipolo dobrado, do folded dipole. E portanto, um dos pontos principais em relação ao dipolo de Hertz é a maior impedância. Portanto, ao dobrar o dipolo, a impedância aumenta de 73 ohms para 300 ohms. Pergunta 142. Como varia o ganho de uma antena parabólica com a duplicação da frequência de funcionamento? Resposta A. O ganho não varia. Resposta B. O ganho é multiplicado por 0,707. Resposta C. O ganho aumenta 6 decibéis. E resposta D. O ganho aumenta 3 decibéis. Portanto, o ganho de uma antena parabólica, que eu vou pôr aqui como G em decibéis, é dado então pela equação que eu irei escrever, portanto que é 10 vezes o logaritmo de base 10 de 6 vezes, portanto, isto é entre parênteses, o diâmetro do prato parabólico sobre o comprimento de onda, portanto, esta relação toda ao quadrado, e então esta é a equação. Portanto, o que é que acontece? Se eu passar o comprimento de onda para metade, ou seja, duplicando a frequência, quer dizer que o valor aqui dentro vai passar a ser o dobro,
e quer dizer que, estando elevado ao quadrado, vai passar a ser 4 vezes maior. Portanto, isto com o efeito vai aumentar o ganho 6 decibéis. Portanto, existe aqui um site, que este aqui é Virgin RF, que tem um calculador para antenas parabólicas, portanto, para calcular o ganho de antenas parabólicas. Eu previamente já iniciei aqui uns valores, portanto, coloquei aqui uma antena com um prato parabólico com um diâmetro de 4 metros, a frequência é 2,5 GHz, portanto, neste momento o ganho é de 38 decibéis. Vou passar então a frequência para o dobro e vejo então que o ganho aumentou cerca de 6 decibéis, tal como previsto. Pergunta 143. Qual é aproximadamente a impedância do ponto de alimentação no centro de uma antena de dipolo dobrado? A. 300 ohms. B. 6,28 vezes a frequência de operação. C. 50 ohms. E D. 1450 ohms. A resposta correta é A. 300 ohms. Portanto, já tínhamos visto anteriormente, mas também existe aqui um outro artigo que fala acerca das antenas de dipolo dobrado. Portanto, este artigo está muito bom. Portanto, indica que a impedância de uma antena de dipolo dobrado é 4 vezes superior a uma antena de dipolo simples, ou um dipolo de Hertz. E, portanto, dá-nos aqui a indicação do valor de impedância, que, portanto, tipicamente situa-se nos 300 ohms. Pergunta 144. Como se designa a razão entre a potência irradiada por uma antena e a potência que lhe é entregue? Resposta A. Ganho de radiação da antena. Resposta B. Diretividade de radiação da antena. Resposta C. Eficiência de radiação da antena. E resposta D. Largura do feixe de radiação da antena. A resposta correta é a C. Eficiência de radiação da antena. Portanto, essa eficiência é dada por epsilon de R, que é igual a P rad, que é a potência irradiada, sobre PI, portanto, potência de entrada da antena. Portanto, existe aqui um artigo no site do Antenna Theory, que nos dá então a equação da eficiência. Portanto, temos aqui epsilon de R, que é igual a P radiada sobre P input. Portanto, P input sendo a potência de entrada, ou seja, a potência do sinal que entra para a antena. Pergunta 145. Como varia a largura de feixe de uma antena com o aumento do ganho? Resposta A. Aumenta geometricamente. Resposta B. Aumenta aritmeticamente. Resposta C. Mantém-se essencialmente inalterada. E resposta D. Diminui. A resposta correta é D. Diminui. Portanto, o ganho de uma antena, aqui descrito como G, é dado pela eficiência de radiação, portanto, epsilon de R, vezes a diretividade. Portanto, o que é que isto quer dizer? Mantendo-se o epsilon de R, se eu aumentar o ganho, quer dizer que vou aumentar a diretividade. Portanto, por conseguinte, com o aumento da diretividade, então vou ter que diminuir a largura do feixe. Portanto, o feixe vai ter que ser, de alguma forma, mais focado. Portanto, esta equação é-nos dada aqui através deste artigo, no mesmo site, portanto, no site do Antenna Theory. Este artigo fala-nos sobre o ganho. E o ganho então é dado pela eficiência da radiação vezes a diretividade. Pergunta 146. A eficiência de radiação de uma antena pode ser expressa como o quociente entre a resistência de radiação e a resistência de perdas da antena, B. Resistência de radiação e a resistência total da antena, C. Resistência de perdas e resistência de radiação da antena, e D. Resistência total
e a resistência de perdas da antena. A resposta correta é B, resistência de radiação e resistência total da antena, portanto é o coeficiente entre estes dois valores. A resposta pode ser encontrada neste artigo do Wikipedia que nos fala acerca da resistência de radiação. Portanto, e uma das coisas que nós vemos é que a resistência total da antena é igual à resistência de radiação mais a resistência das perdas. Portanto, isto implica que a eficiência da antena será igual à resistência da radiação sobre a resistência total. Pergunta 147. Qual das seguintes afirmações está correta? Resposta A. A antena é um elemento recíproco, ou seja, o seu princípio de funcionamento é idêntico na emissão e na recepção. Resposta B. A antena é um elemento recíproco, ou seja, o seu princípio de funcionamento faz com que tanto radie no plano horizontal como no plano vertical. Resposta C. A antena não é um elemento recíproco, ou seja, o seu princípio de funcionamento confere-lhe características diferentes na emissão e na recepção. E resposta D. A antena não é um elemento recíproco, ou seja, o seu princípio de funcionamento faz com que radie muito menos no plano horizontal do que no plano vertical. A resposta correta é A. A antena é um elemento recíproco, ou seja, o seu princípio de funcionamento é idêntico na emissão e na recepção. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que as propriedades da antena são idênticas tanto para a emissão como para a recepção. Isto quer dizer reciprocidade. Não tem a ver com o plano horizontal ou com o plano vertical, até porque qualquer antena terá um padrão de radiação diferente no plano horizontal versus no plano vertical. Isto é válido para qualquer antena. Portanto, não é essa a reciprocidade de uma antena. Para aprender mais acerca da reciprocidade da antena, portanto, existe aqui este artigo no Antenna Theory que nos fala justamente da reciprocidade. Portanto, a reciprocidade é uma propriedade muito útil das antenas. Basicamente, quer dizer que todas as propriedades da antena são idênticas tanto na emissão como na recepção. Isto é válido, por exemplo, para a eficiência. Se eu tiver uma antena que é mais eficiente que a outra, quer dizer que esta antena não só transmite melhor que a outra, mas também é mais sensível a receber do que outra antena que é menos eficiente. E se eu tiver uma antena direcional, por exemplo uma Yagi, essa antena será não só melhor emitir numa determinada direção, como também será melhor a receber nessa mesma direção. Pergunta 148. Se um dipolo de meia onda ressonante a uma dada frequência for encurtado fisicamente, a sua impedância para essa frequência A. Torna-se capacitiva, B. Torna-se indutiva, C. Mantém-se resistiva pura e D. Todas as opções estão incorretas. A resposta correta é A. Torna-se capacitiva. Embora eu não tenha encontrado uma resposta direta a esta pergunta, eu vi aqui um artigo que nos fala sobre dipolos encurtados e basicamente para compensar essa capacitância é adicionada então uma bobina de carga, portanto, ou seja, um elemento indutivo para tornar novamente a antena puramente resistiva. Portanto, a partir daí é possível inferir que um dipolo encurtado fisicamente é mais capacitivo do que um dipolo que não é encurtado. Pergunta 149. Quais os componentes da resistência total de uma antena? Resposta A. Resistência de radiação e resistência característica de onda. B. Resistência de perdas e resistência de dipolo. C. Resistência de perdas e resistência característica da onda. E D. Resistência de radiação e resistência de perdas. A resposta correta é D. Resistência de radiação e resistência de perdas. Portanto, tínhamos visto anteriormente que a resistência total da antena
é igual à soma destas duas resistências que estão aqui, e esta resposta pode ser encontrada no artigo do Wikipedia que vimos anteriormente acerca da resistência de radiação. Portanto, está aqui a resistência total da antena, que é igual então à resistência de radiação mais a resistência de perdas. Pergunta 150. A antena isotrópica A é utilizada em comunicações acima de 1 GHz, B é utilizada em comunicações abaixo de 30 MHz, C raramente é utilizada, pois possui lóbulos secundários no diagrama de radiação que são difíceis de modelar teoricamente, e D não tem existência física, servindo apenas como modelo de referência. A resposta correta é a D. Portanto, a antena isotrópica não tem existência física, servindo apenas como modelo de referência. Portanto, basicamente, a antena isotrópica é um modelo teórico. Portanto, é uma antena que tem um padrão de radiação esférico nas 3 dimensões. Isto quer dizer que no plano horizontal e no plano vertical, esse padrão de radiação irá então assumir um perfil circular. E basicamente serve como modelo de referência. Por exemplo, se eu quiser caracterizar o ganho de uma antena, posso expressar esse ganho em dBis, portanto em dB isotrópicos. O que é que isto quer dizer? Que são dBs, portanto, relativamente a uma antena isotrópica. Um caso que pode servir de exemplo é, eu posso ter um dipolo, e esse dipolo vai ter então 2,15 dBis, quer dizer que vai ter um ganho de 2,15 dBs quando comparado com uma antena isotrópica. Pergunta 151. De que forma se pode melhorar a eficiência de uma antena vertical HF de quarto de onda com ligação à Terra? Resposta A. Instalando um bom sistema radial de terra. Resposta B. Isolando a blindagem do cabo coaxial da Terra. Resposta C. Encurtando a antena na vertical. E resposta D. Reduzindo o diâmetro do elemento de radiação. A resposta correta aqui é A. Instalando um bom sistema de radial de terra. Portanto, é a única maneira de melhorar a eficiência. Portanto, a B não teria impacto. A C, portanto, encurtar a antena na vertical só torna, digamos, a eficiência pior, para além da antena não ficar já sintonizada. E a D também não é verdade, também não tem impacto. Portanto, a resposta correta aqui é A. Pergunta 152. No padrão de radiação da antena da figura, qual é a relação aproximada frente-costas? Resposta A, 10 dB. Resposta B, 20 dB. Resposta C, 30 dB. E resposta D, 40 dB. Portanto, o que é que nós temos que ver? Portanto, no círculo mais externo, a graduação corresponde a 0 dB. E depois temos aqui vários círculos internos que correspondem a diferentes graduações. Portanto, temos aqui o segundo círculo, que tem uma graduação de menos 3 dB e por aí adiante. Portanto, o que nós temos que ver é este óvulo traseiro, portanto o pico do óvulo traseiro, ver qual é a graduação em que está. Portanto, tem aqui 0 dB, aqui menos 10 dB, menos 20 dB, menos 30 dB e depois tem aqui este círculo menos 40 dB. Portanto, isto quer dizer que a minha relação frente-costas vai ser então de 40 dB. Portanto, a resposta correta é a de 40 dB. Pergunta 153. Uma antena omnidirecional real A. Apresenta um diagrama de radiação omnidirecional em todos os planos. B. É na sua essência uma antena isotrópica. C. Apenas pode ser utilizada abaixo de 30 MHz. E D. Apresenta um diagrama de radiação omnidirecional num dado plano. Portanto, uma antena omnidirecional real vai apresentar um diagrama de radiação omnidirecional num dado plano. Portanto, se eu tiver uma antena
vertical, quer dizer que o diagrama de radiação no plano horizontal será perfeitamente circular. Portanto, basicamente é o que isto quer dizer. Se fosse uma antena isotrópica, essa antena apresentaria um diagrama de radiação omnidirecional em todos os planos. Pergunta 154. Quando a polarização de uma antena de recepção não é a mesma que a polarização da onda eletromagnética incidente, que é aquela que se pretende receber, diz-se que a. Existe desadaptação de polarizações. B. Que o campo elétrico e o campo magnético da onda incidente estão em fase. C. Que o campo elétrico e o campo magnético da onda incidente estão em quadratura. E D. Existe uma prevalência do efeito pelicular de polarização. A resposta correta é A. Existe desadaptação de polarizações. Portanto, esta desadaptação pode-se dar, por exemplo, numa comunicação onde não haja necessidade de haver uma reflexão ionosférica, portanto, tendo uma antena na horizontal e outra na vertical, isso quer dizer que as duas antenas não vão poder comunicar uma com a outra porque existe desadaptação de polarizações. Portanto, para haver uma comunicação, o ideal era ter as duas antenas com a mesma polarização, sendo vertical ou horizontal, portanto, as duas antenas na horizontal ou as duas antenas na vertical. Pergunta 155. Qual a polarização de uma onda eletromagnética se o campo magnético for paralelo à superfície da Terra? Resposta A. Circular. Resposta B. Horizontal. Resposta C. Elíptica. E resposta D. Vertical. Portanto, a resposta correta é a D. Vertical. Portanto, a polarização segue o campo elétrico da antena e eu, para ter o campo magnético paralelo à superfície da Terra, vai implicar então que o campo elétrico está na perpendicular, ou seja, só pode estar na vertical. E a última pergunta deste vídeo, que é 156. O que é a frequência de corte num guia de ondas? Resposta A. É a máxima frequência em que há propagação no guia de ondas. Resposta B. É a frequência abaixo da qual não existe propagação no guia de ondas. Resposta C. É a frequência cujo comprimento de onda corresponde ao comprimento do guia de ondas. E resposta D. É a frequência cuja velocidade de propagação no guia de ondas é cerca de metade da velocidade da luz no vazio. Portanto, a resposta correta é B. É a frequência abaixo da qual não existe propagação no guia de ondas. Esta resposta pode ser encontrada no artigo do Wikipedia acerca da frequência de corte. Portanto, existe aqui a secção de guia de ondas, portanto waveguides, e indica que a frequência de corte de um guia de ondas é a frequência, portanto, abaixo da qual não existe propagação. Portanto, eu no próximo vídeo irei então abordar as questões da 157 à 182. Da minha parte, então é tudo. Espero que tenha gostado deste vídeo e que o mesmo tenha sido útil para si. Se tiver alguma questão que queira colocar, por favor, disponha da secção de comentários, que eu responderei. E até uma próxima.